Salmo de número 85. Salmo de número 85, nós vamos ler apenas o versículo de número 10. Versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vamos ler juntos? Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, ou guarde também na sua cabeça esse versículo, né? Ele é muito fácil de ser guardado. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Hoje pela manhã nós estudamos aqui na nossa escola dominical, e os irmãos participaram, estiveram presentes, participaram também pela nossa transmissão via internet do estudo bíblico, e nós falamos hoje sobre o batismo de João Batista. Um ponto marcante do nosso estudo é que o Senhor Jesus vem para ser batizado por João Batista. E o João Batista se assusta. Ele intuitivamente, ele sabe que é o Senhor Jesus, e vira para Jesus e pergunta: mas tu vens a mim para ser batizado? Eu é que deveria ser batizado por ti? E a resposta do Senhor Jesus foi: convém-nos cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, vamos fazer tudo aquilo que é justo. Vamos fazer tudo aquilo que é verdadeiro. Vamos, a começar de nós, fazer aquilo que é da vontade de Deus e da vontade do Pai. A agenda do Senhor Jesus, é importante que se diga isso, a agenda, a vida, o propósito da existência do Senhor Jesus sempre foi único. Em tudo fazer a vontade do Pai. Seja feita a sua vontade. Então, quando nós pensamos na paz, e Deus tem colocado muito no meu coração para falar esses dias sobre ter paz, viver em paz conosco mesmo, ou seja, ter paz comigo mesmo, ter paz na minha casa, ter paz nos meus relacionamentos, né? A palavra paz em hebraico, o shalom, ou shalom de Deus, quando nós temos o shalom de Deus, a paz de Deus, isso implica numa harmonia, né? As coisas, elas se encaixam. Essa é a paz. Quando os judeus se encontravam em Shalom Adonai, ou seja, que a paz do Senhor seja contigo, que a paz de Deus repouse sobre você, a ideia era que a vida plena de Deus, que a plenitude de Deus, que a harmonia de Deus, que a graça de Deus e o poder de Deus harmonize o seu coração, harmonize a sua casa, harmonize a sua vida, que a sua vida seja uma vida harmoniosa. Isso é paz de Deus, isso é a paz do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler, esse único versículo, mais uma vez, ele vem nos falar da paz. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram.
É impossível desfrutar da graça sem a verdade. É impossível desfrutar da paz sem a justiça. Esses elementos, eles precisam estar conciliados. A graça com a verdade e a paz com a justiça. Há 1996, há 24 anos, eu ouvi esse versículo pela primeira vez. Engraçado, já tinha lido a Bíblia tantas vezes, e esse versículo não tinha ganhado, vamos dizer assim, um significado especial para mim, como ganhou naquele ano de 1996, quando eu ouvi. São passados 24 anos, e esse versículo, quando eu ouvi naquele contexto do ano de 1996, ele ficou gravado na minha mente e no meu coração. Eu morava ali na Santa Isabel, abaixo do sanatório, naquela rua chamada Rua Portugal, esquina com a Uruguai. Eu morava ali. Eu tinha uma Paraty naquela época, era um sonho poder ter uma Paraty. E eu saí de casa, vim para a igreja de manhã, para uma oração que nós tivemos aqui na igreja. Eu voltei para casa, o pastor Tadeu estava comigo. E na volta, nós saímos de casa ali da Santa Isabel, subimos a Rua Portugal, passamos em frente ao sanatório, entramos na Avenida Universitária, eu fiz o contorno e desci. Quando eu desci a Avenida Universitária, não tinha semáforo, não tinha sinaleiro, não tinha radar. Quando eu fiz o contorno, eu acelerei o carro, liguei a seta e abri para a esquerda para fazer a ultrapassagem. Quando eu abri para a esquerda, um golzinho, ele saiu do lado direito de uma vez e entrou na minha frente para atravessar para o outro lado. Assim, repentinamente, numa rapidez que só acontece nos acidentes, impensável, imprevisível aquilo acontecer. Como é que alguém sai da direita e atravessa a avenida para fazer um cruzamento para a esquerda? Eu freiei o carro, mas peguei o golzinho pelo meio, né, bati bem no meio dele. O pastor Tadeu comigo, gritou, pôs a mão na cabeça, e nós saímos empurrando o gol, ali na altura, um pouquinho abaixo do salão da Jane. Bateu no canteiro ali no meio, o golzinho balançou, a Paraty balançou e atravessamos para outra rua. Graças a Deus, ninguém se machucou. Eu saí do carro, o pastor Tadeu saiu, e já saiu assim, gritando: como é que você faz um negócio desse, meu amigo? E o motorista do outro lado, um senhor de uns 80 anos de idade, começou a chorar. Imagina que cena. Ele começou a chorar. Eu falei assim: calma, o senhor está bem? O senhor machucou? Não, estou bem, não machuquei. Não, então calma, vai dar tudo certo. O senhor fica tranquilo, o carro tem seguro, ninguém machucou, está tudo bem, o senhor pode ficar tranquilo, fique em paz. Fique em paz. E ele foi acalmando o coração dele, foi ficando tranquilo, e pacificou o coração dele, e foi embora. Eu mandei o carro para o conserto, e passados uns dias, quando eu levanto os olhos, ele estava aqui na igreja. Ele estava aqui na igreja. Eu vi, o reconheci, ele me viu, me reconheceu. E ele veio e falou: olha, eu vim aqui, o senhor lembra daquele acidente que aconteceu? Eu falei assim: claro que eu me lembro. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu sou o sogro do pastor Rocindes.
Naquele dia que teve o acidente, o senhor viu que eu chorei, eu fiquei descontrolado emocionalmente, porque eu pensei que vocês iam bater em mim. Eu achei que eu ia apanhar, porque eu já tinha passado por outros acidentes e as pessoas quase me esfolaram. Mas naquele dia do acidente, naquele momento, a paz e a justiça se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, 10. Eu busquei na Bíblia e encontrei lá o Salmo 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Se nós impuséssemos apenas a justiça naquele dia, não teria paz. Se nós quiséssemos fazer prevalecer a nossa vontade, o nosso direito e o nosso querer, dificilmente haveria ali uma conciliação e uma reconciliação. Então, para haver paz, essas duas coisas precisam ser conciliadas. Não adianta você querer salgar a mão apenas na justiça para ter paz, porque vai haver um desequilíbrio. Também não adianta, para construir uma paz, você omitir a justiça. Tem muita gente que é omisso, se esconde da justiça, não pratica a justiça e constrói uma paz falsa, uma paz que não vai ser duradoura. Então, eu aprendi naquele dia, e esse salmo nos ensina algumas verdades. Primeiro, não há como viver em paz se a vida estiver fundamentada na injustiça. Não há uma casa que é a nossa vida. A Bíblia usa muitas vezes, não é, essa figura da casa como a nossa vida. Se a nossa vida for construída em cima de injustiças, de iniquidades, essa casa não será uma casa de paz. É impossível viver em paz se a vida não estiver fundamentada na retidão e na justiça. Toda e qualquer forma de iniquidade, meus irmãos, toda e qualquer forma de iniquidade é abominável aos olhos do Senhor. E a paz verdadeira, ela vem do Senhor. O Senhor não compactua com a injustiça, o Senhor não compactua com a iniquidade. A pessoa pode até ficar rica, pode até amealhar bens, ela pode até construir um grande patrimônio através da injustiça, da iniquidade, mas eu duvido que ela terá paz. É muito melhor assentar a cabeça sobre o travesseiro sem um patrimônio, sem bens materiais, mas com a cabeça e o coração cheio de paz. A paz é um bem extraordinário. A paz, ela renova a vida, ela renova o coração, ela renova a disposição. Mas não há como viver em paz se as nossas mãos estiverem meladas ou sujas por qualquer forma de injustiça, por qualquer forma de iniquidade. A paz é construída a partir da justiça. A violação da justiça e a prática da iniquidade só traz perturbação, angústia e sentimento de condenação. A violação da justiça e a prática da iniquidade só traz perturbação,
angústia e sentimento de condenação. Qualquer injustiça praticada contra o outro, qualquer lesão do direito do outro, qualquer forma de subtrair, de corromper o direito do outro, ele vai clamar pela justiça. Ele vai se levantar e ele vai clamar. E o justo juiz o ouvirá, porque Deus ouve os oprimidos, Deus ouve os injustiçados. Então, para que haja paz, é preciso que a justiça e a paz se beijem. É preciso que haja essa conciliação entre o que é certo, entre o que é reto, entre o que é direito, que desembocará numa colheita de paz. Para ter paz, é preciso conciliar essas duas coisas, justiça e paz. As duas precisam estar reconciliadas. As duas precisam se beijarem para que haja essa conciliação, esse equilíbrio, essa paz. Por sermos pecadores e transgressores por natureza, a verdadeira paz só pode ser encontrada mediante a reconciliação com Deus. Não é possível viver em paz se não estivermos em paz com Deus. Não tem como. Se a consciência não estiver limpa para com Deus, se a consciência não estiver pacificada diante de Deus, e ela não vai estar se as nossas mãos estiverem metidas na iniquidade, se nós estivermos vivendo no pecado, se nós estivermos vivendo na transgressão contra Deus, é impossível ter paz. A verdadeira paz que vem do Senhor, que brota de Deus, ela depende da nossa reconciliação com Ele também. Eu me lembro, há muitos anos nessa igreja, mais de 30 anos, pastor Vilarindo pregando aqui, e ele dizendo: como é bom quando nós chegamos em casa depois de um dia de trabalho, deitamos na nossa cama, olhamos para cima como que olhando para Deus, e podemos dizer: Senhor, obrigado, Senhor, está tudo em paz, está tudo ok. Não se constrói paz, não se desfruta de paz, se essa paz ela não for conciliada com uma vida reta, direita, uma vida que pratica a justiça. É impossível ter paz se não tiver paz com Deus. Nós olhamos aquelas celebridades, né, gastando milhões nos seus réveillons, e alguns acham bom, ficam boquiabertos, gastam tempo vendo aquilo, vestido de não sei quantos reais, comida que não sei o quê, bebida não sei da onde, garrafa de vinho de 20 mil reais, não sei o que mais. Gente, se não tiver paz com Deus, se a consciência, o coração não estiver em paz, reconciliado com Deus, não tem paz, é ilusão, aquilo é uma fuga. Aquilo é uma falsa alegria na tentativa de cobrir os buracos da alma e do coração. A verdadeira paz, a verdadeira alegria procedem de Deus. Quem tem uma vida com Deus, quem crê em mim, disse Jesus, como está nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas.
Quem tem o Senhor Jesus tem paz com Deus, porque a paz com Deus, ela vem da reconciliação mediante o arrependimento e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. O mundo é uma fábrica de ilusões. O mundo é uma fábrica de ilusões. E às vezes nós somos iludidos. Apocalipse capítulo 12 diz que a antiga serpente, Satanás, é capaz de iludir o mundo inteiro. O Satanás, ele é perito na arte de iludir. E ele cria as suas ilusões a partir desse mundo, a partir de ilusões, de enganos que nos iludem e nos enganam. É impossível ter paz sem ter paz com Deus. Não é possível viver em paz se nós não estivermos em paz com Deus. Como é que eu posso ter paz com Deus? Ora, olhando para a minha consciência, olhando para o meu coração, se a minha consciência ela está iluminada pelo Espírito Santo, se a minha consciência está iluminada pela palavra de Deus, a luzinha vai acender. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo também: Timóteo, guarda a fé, meu filho, mas guarda uma boa consciência, porque quem guardou a fé e não guardou a consciência acabou naufragando na fé. Se nós começarmos a golpear a nossa consciência, a esticá-la, a fazer concessões, e não agirmos no momento em que ela der o start, o sinal, nós vamos cauterizando a nossa consciência, ela vai se endurecendo, e o Espírito Santo, ele não briga com a gente o tempo inteiro. A justiça e a paz se beijaram. Repito, não há como viver em paz se a vida estiver fundamentada na injustiça. Houve injustiça? Praticou a injustiça? Irmãos, o juízo vem. Que não venha dessa terra, mas virá da parte de Deus. E virá nessa forma mesmo de conturbação e de perturbação. A violação da justiça e a prática da iniquidade só traz perturbação, angústia e sentimento de condenação, está escrito lá em Hebreus. Mas se por um lado a justiça e a paz precisam se beijar, precisam estar conciliadas, a graça e a verdade também precisam se encontrar. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A graça e a verdade. O apóstolo Paulo, ele não revela o que era, mas ele diz que tinha um espinho na carne. Algo que lhe humilhava constantemente. A probabilidade maior é de que seja uma enfermidade. E aquela enfermidade o abatia, aquela enfermidade lhe tirava as forças, aquela enfermidade o humilhava, porque ele orava com o coxo era curado. O lenço dele curava as pessoas, mas ele mesmo padecia de uma certa enfermidade, partindo do princípio que esse espinho na carne fosse uma enfermidade. É o que me ocorre de melhor interpretação. E ele pediu ao Senhor, por 3 vezes, que lhe retirasse esse espinho da carne. E a resposta do Senhor foi: não. Porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza, e a minha graça te basta. Se você tiver a minha graça, é suficiente. A minha graça te basta. A graça do Senhor, ela superabunda e é maior do que todo e qualquer problema que nós enfrentarmos. Viver na graça de Deus é uma delícia. Viver debaixo do agrado do Senhor é a melhor coisa da vida. Graça é ser agradável, é ter o agrado de Deus, é ter o agrado do Senhor. Israel experimentou a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, durante todo aquele tempo no deserto, 2 anos e meio andando no deserto, Deus colocando a nuvem de dia, colocando a coluna de fogo de noite, descendo o maná dos céus todos os dias, fazendo água brotar da rocha, e eles reclamavam, não obedeciam, foram incrédulos, foram duros de cerviz, impenitentes, não se converteram, não se renderam, e Deus por fim disse: bom, agora vocês vão experimentar o desagrado do Senhor. Pai Celestial, Pai Celestial, não tem nada mais doloroso, não tem nada pior na vida do que nos tornarmos desagradáveis ao Senhor. Porque a graça de Deus, achar graça diante dos olhos de Deus, ser agradável aos olhos de Deus, como o salmista Davi celebrou e achou, como o Senhor Jesus, nós estudamos aqui de manhã, quando ele se submete à vontade de Deus, João, convém-nos praticar toda a justiça, convém-nos fazer do jeito que Deus quer. Não, mas o Senhor não precisa, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas é a vontade do Pai, vamos fazer a vontade do Pai. E quando o Senhor Jesus faz a vontade do Pai, é batizado, os céus se rasgam e ouve-se dos céus uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, que me agrada completamente, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho o maior prazer. A melhor coisa da vida de um ser humano é ser agradável a Deus. Ele pode ser pobre, ele pode enfrentar dificuldades na vida, ele pode enfrentar enfermidades, pode enfrentar lutas, enfermidades, mas se ele tiver o agrado de Deus, se ele tiver a graça de Deus, é por isso que o próprio salmista Davi vai dizer no Salmo 23, no versículo 1, tendo o Senhor como meu pastor, o que mais que eu quero? Se eu tenho o Senhor como meu pastor, não preciso de mais nada. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu repouso tranquilo, eu descanso tranquilo, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós interpretamos erroneamente. A melhor interpretação é: se o Senhor é o meu pastor, já não tenho falta de mais nada, já estou pleno. Não é diferente a ideia e a interpretação? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, dá a ideia de que nada no sentido de coisas me faltará. Mas quando eu entendo que, tendo o Senhor como meu pastor, eu não tenho mais falta de nada. É porque no Senhor, no agrado do Senhor, na graça do Senhor, eu sou plenamente preenchido, queridos. Não há como viver
uma vida cheia da graça de Deus, se a verdade não estiver presente. A graça, encontraram-se a graça e a verdade. Assim como a paz decorre da prática da justiça, a paz vem do exercício da justiça, a graça de Deus na nossa vida está intimamente relacionada à verdade. Encontraram-se a graça e a verdade. Onde tem verdade, tem graça. Onde tem mentira, tem engano, tem corrupção, não tem graça. A verdade, por mais dolorosa que seja, ela produzirá graça e virtude. A graça renova as forças e faz os ossos reviverem. Salmista Davi, no Salmo 32, quando eu ocultei o meu pecado, quando eu não confessei a minha iniquidade, os meus ossos se envelheceram. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. E a tua mão pesava sobre mim dia e noite. E o meu vigor desapareceu. Misericórdia. Até que eu confessei a ti o meu pecado. E abandonei as minhas iniquidades. A graça renova as forças, renova a esperança, faz os ossos reviverem. A graça é melhor do que a vida. E ela se manifesta mediante a verdade. Amém, meus irmãos? Encontraram-se a graça e a verdade. Não tem coisa melhor para a vida do crente do que a graça de Deus e o agrado de Deus. Certo dia, um jovem chegou num pastor mais velho e perguntou: mas Deus faz acepção de pessoas, pastor? E o velho disse: não, porque está escrito. Mas Deus tem amigos chegados, né? Abraão gozava da graça de Deus. Abraão era agradável a Deus. A respeito de Davi, o Senhor disse: eu nunca apartarei, li hoje, eu nunca vou apartar a minha misericórdia de sobre Davi, como eu apartei de sobre Saul. Davi achou graça diante dos olhos de Deus. Deus se agradou de Davi. Davi foi agradável a Deus. Por quê? Por causa da verdade. Por causa de um coração puro e reto diante do Senhor. Por que Deus se desagradou de Saul? Ô Samuel, até quando você vai ter pena do Saul, Samuel? Chega. Eu me desagradei do Saul. Porque o Saul, o coração dele não era reto. O coração dele não era puro diante do Senhor. E Deus nos conhece pelo nosso interior, Deus nos conhece pelo nosso coração. Até os profetas de Deus erram. Ó Eliabe, estou diante do ungido do Senhor, forte, grande, bonito. Não, Samuel, o Senhor não olha como os homens olham. Os homens olham a aparência, mas o Senhor olha o coração. Graça e verdade. Coisa mais importante da nossa vida é viver debaixo da graça e de modo agradável ao Senhor. Senhor, eu quero ser agradável. Senhor, eu quero ter o seu agrado. Senhor, eu quero achar graça diante dos teus olhos. Então ande na verdade. Senhor, eu quero ter paz.
Senhor, eu quero ter paz no meu coração. Senhor, eu quero ter paz na minha consciência. Senhor, eu quero ter paz na minha casa. Eu quero ver o shalom do Senhor, a harmonia do Senhor, as coisas se encaixando, Senhor. Então, pratique a justiça. Pratique a justiça. Porque onde há justiça, a paz se manifesta. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Amém? Esse é o primeiro domingo do ano de 2021. Essa é uma data muito oportuna para nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, para nós assumirmos um compromisso com Deus. Deus, eu quero viver uma vida reta e justa. Senhor, eu quero viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Eu quero viver uma vida de acordo com a Tua verdade, naquilo que eu sei pela palavra, que eu sei pelo Espírito Santo, que eu sei pela minha consciência, que é a verdade do Senhor, que é a vontade do Senhor. Eu quero viver, Senhor, eu quero cumprir. Convém-nos cumprir toda a justiça. Que esse ano de 2021 seja um marco, queridos, para as nossas vidas. Assim como 2020 foi um marco terrível por todas essas situações adversas que nós passamos, que 2021, a começar de hoje, seja um marco. Deus, eu vou tomar uma posição na minha vida, Senhor. Eu vou endireitar as minhas veredas. Me ajuda, Senhor. Eu vou endireitar os meus caminhos. Me ajuda, Senhor. Eu vou viver uma vida agradável ao Senhor, na verdade do Senhor. Me ajuda, Senhor. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Vou repetir. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal. Já dizia minha velha mãe, com toda a sua sabedoria da roça, que a língua é o chicote da bunda, não é? Aquilo que a gente fala e fala mal e fala dos outros, acaba caindo no nosso próprio lombo. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meu Deus do céu, palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 3. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, porque se for a vontade de Deus, que sofram, acrescento eu, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O sofrimento, como consequência do mal, não tem glória nenhuma, queridos. Mas o sofrimento decorrente da prática da justiça e da verdade tem glória. É glorioso. Agora, sofrer por causa dos males e injustiças
não tem glória, é só merecimento. Agora, quando nós sofremos por causa da verdade e da justiça, aí tem glória, porque se for da vontade de Deus, se é da vontade de Deus que você sofra, que eu sofra, que não seja por causa da injustiça, que não seja por causa da iniquidade, que não seja por construir a vida em cima de uma mentira, de algo oculto, mas se for para sofrer, que soframos por praticar o que é bom do que praticando o mal. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos colocar de pé e vamos orar.